Bom dia, turma! A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o sistema digestório. Mas para falar sobre o sistema digestório, a gente tem que falar sobre alimentação. Certo? Então, para a gente falar sobre o sistema digestório, seus componentes e como a degradação desses alimentos, a gente tem que falar sobre a importância da alimentação na nossa vida. Vamos lá. Os alimentos, eles têm como função fornecer energia, nutrientes e vitaminas vitais para a nossa vida, certo? Então, se a gente está consumindo nutrientes, vitaminas, sais minerais, certo? Nosso corpo ele vai metabolizar esses nutrientes e tudo mais e para gerar energia para as nossas necessidades básicas. Porém, os alimentos eles são apresentados com moléculas grandes e essas moléculas grandes eles precisam ser degradadas. Para quê? Para que haja absorção pelas células desses nutrientes. Então, a nutrição, o que é nutrição? É o conjunto de reações, certo? Que no final a absorção de nutrientes pela célula. Então, quando a gente fala nutrição, é conjunto de reações que vão ocorrer no processo digestório que vai permitir a absorção desses nutrientes pela célula. E nela inclui o processo de quê? De respiração, metabolismo e excreta. Lembrando que a respiração ela faz parte do processo de quê? De energia, produção de energia ATP para o nosso organismo. E o que é nutriente? São as substâncias absorvidas pelas células. Alimentação. Os nutrientes são moléculas de... A gente pode encontrar os nutrientes na forma de moléculas de lipídios e carboidratos, certo? Que são alimentos considerados energéticos das células, certo? Os carboidratos são os primeiros, são os mais abundantes no nosso corpo, certo? É o primeiro tipo de energia que o nosso corpo irá consumir. Podem ser formados por moléculas complexas, mas também pode ser formado por moléculas simples. São fontes de nutrientes e vitaminas. Já os lipídios, eles são de origem animal ou vegetal e têm a função de absorver alguns nutrientes, além de participar na produção de hormônio do nosso corpo. Então, aqui a gente tem carboidratos, né? E aqui a gente tem os lipídios, né? Lipídios bons para o nosso organismo e os lipídios ruins para o nosso organismo, certo? Em excesso. Né? Eu prefiro os ruins, mas a gente tem que ser consciente. Certo? Então, também parte dos nutrientes a gente tem as proteínas, certo? Que são os nutrientes que vão fazer parte da constitutivo, certo? Da construção, certo? De proteínas, que são fontes de aminoácidos, certo? E esses aminoácidos, eles são fundamentais na produção de nutrientes para as nossas células, certo? Também, como nutrientes, temos os sais minerais, que são encontrados em água, sais de cozinha e alimentos como carne e frutas. E vitaminas, né? Que são pequenas, nosso corpo ele exige em quantidades pequenas, porém eles são indispensáveis no funcionamento adequado do nosso organismo. Se falta algum tipo de vitamina, nosso corpo vai sofrer carência e vai haver um problema de raquitismo, visão, má formação óssea, etc. Certo? E as vitaminas mais comuns que a gente pode falar é as vitaminas A, B, C, D, E, K, certo? E são encontradas em frutas, verduras e cereais. Os nutrientes eles podem ser classificados de acordo com sua função. Eles podem ser energéticos, constitutivos ou plásticos e reguladores. Alimentação balanceada. É necessário que a nossa nutrição seja adequada, certo? Em valor nutricional
dependendo da idade, né, de cada ser vivo, e isso também vai variar de acordo com a carga genética que o indivíduo possui, né, a hereditariedade, as facilidades de ganho, perda, hipertrofia que o indivíduo tem, se ele é um organismo ativo em relação à atividade física ou se ele é sedentário, e é de suma importância para evitar doença, né? Uma pessoa que não faz atividade física e ela se alimenta com bastante comida, a gente sabe que ela vai tender à obesidade, certo? Isso vai causar problemas de quê? De má circulação e no sistema cardiovascular, certo, gente? Então, aqui a gente está falando um pouquinho sobre alimentação, certo? Aqui a gente tem aqui, ó, a pirâmide, certo? Onde na base a gente tem nossos alimentos mais consumidos, né? Que gera mais energia, que são os carboidratos. Logo após tem os vegetais, né? Frutas e verduras. Subindo a pirâmide temos as proteínas e em pouca quantidade no topo os lipídios, né? As gorduras. Na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o sistema digestório e como essa absorção acontece dentro do nosso organismo, quebra de moléculas grandes, de macromoléculas, transformando elas em micromoléculas.